Olá, boa noite. Como vão? Deixa o pessoal. Deixa o pessoal terminar de chegar e a gente já avança nosso tema da noite. Moçada, perdão, eu atrasei um tiquitinho. Eu estava resolvendo algumas eventuais pendências aqui e acabei me atrapalhando. Então, eu peço 1 milhão de desculpas. Hoje, né, nós vamos conversar um pouco sobre a figura do IOF, que é uma modalidade tributária que nos lança aqui alguns desafios, mas que, ao mesmo tempo, né, representa para nós uma, talvez mais questões dogmáticas do que questões propriamente vistas do plano da prática, né? E aí vocês vão já entender, na verdade, como é que eu estou construindo o meu raciocínio para chegar nesse ponto. Acho que eu esqueci de pegar água. Moçada, me dá um segundo, eu vou só voltar para pegar água e aí a gente starta com a discussão do IOF. Coisa rápida, peço desculpas. Perdão, gente, mas eu não podia ficar sem o abastecimento de água ou a minha garganta caminharia para o colapso, dado o fato de que às segundas-feiras eu leciono. Como é que é? 4, 4, 12 horas. Eu leciono 12 horas seguidas, né? 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, agora 4 horas à noite. Então, a garganta caminha para o colapso se eu não tomar bastante atenção com isso, né? Então, eu peço desculpas. Bom, meus caros, vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre uma figura que é o imposto sobre operações financeiras. Esse, né, é o nosso segundo
tributo federal. E o IOF ele tem algumas características próprias, e eu diria até peculiares. Deixa eu só achar o meu slide. Para a gente tomar aqui como a referência, né? E aí a gente desenvolver alguns raciocínios sobre o IAF. O IAF ele é chamado, ele é conhecido pela sigla Imposto sobre Operações Financeiras, porque ele é um imposto da União voltado para a tributação do mercado financeiro. E do mercado financeiro da sua forma talvez mais ampla de compreensão. Porque o IOF, ele apresenta uma variedade de núcleos, a partir do qual, em cada núcleo, nós temos uma forma diferente de estabelecer ou de organizar a tributação. E talvez por isso, né, o IOF seja tão delicado ou tão complexo, né, porque nós estamos lidando aqui com diversos segmentos diferentes dentro de um mesmo braço que constitui o setor financeiro. Entretanto, quando lidamos com o IOF, né, e aí a nossa referência, é claro, é perceber essa variedade de núcleos, porque ele incide sobre operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguro, operações de títulos mobiliários e ouro. Então, são 5 núcleos completamente distintos, completamente diferentes, que fazem com que o IOF se desenvolva no nosso sistema. Uma questão extremamente importante é que o IOF, por mais que ele onere o sistema financeiro, e aí aparentemente significa dizer que ele está ligado a dinheiro, o IOF não é um imposto fiscal. Ou seja, a União não tem uma expectativa de recebimento de receitas de maior volume com o IOF. E aí vocês vão virar para mim e dizer o seguinte: ué, mas pera, a União criou um tributo, aliás, né, a União criou mais um tributo que ela não espera receber. É isso mesmo. Né? Quer dizer, a União não tem aqui a pretensão em, eventualmente, se capitalizar com o IOF. O objetivo principal da União é, acima de tudo, intervir na economia. O IOF, na verdade, aparece para nós como uma figura extrafiscal e, portanto, a preocupação do poder constituinte de 88 foi municiar o IOF muito mais como um elemento que permita o aquecimento ou desaquecimento de setores estratégicos do mercado financeiro e, como consequência, da economia, do que propriamente uma situação por meio da qual nós vamos obter receita para a União.
E aí a gente toca num ponto que é um ponto extremamente interessante, que é a correlação entre a economia e o mercado financeiro, né? E como esse mercado financeiro ele representa para nós o termômetro da economia. Uma economia forte, saudável, ela tem um sistema produtivo do seu mercado financeiro. Uma economia com sérios índices de debilidade tem aqui um mercado financeiro pouco desenvolvido, pouco explorado, pouco utilizado. Vamos pensar no nosso caso. Nós temos uma concentração de empresas no mercado financeiro que, de certa maneira, fazem com que esse mercado financeiro ele fique aqui controlado, ou seja, controlável por um grupo pequeno de capital. O número de bancos passou por um grande processo desde fusões a incorporações, e com isso reduzimos sensivelmente a quantidade de bancos operando, ainda que agora a gente tenha um momento em que nós estamos assistindo esses bancos surgidos a partir de startups, né, e que chegam no mercado, mas ainda com sei lá, uma desconfiança por parte dos consumidores em geral, né? Acho que tem algumas pessoas, e eu acho que eu me incluo nisso, que ainda tem alguma restrição com a utilização desses bancos online, né? Ainda sente um pouco de desconfiança nessas operações. Como nós estamos diante de um tributo que opera sobre a volatilidade da economia, nós estamos diante de um tributo que representará aqui variáveis de exceções. Exemplo, o IOF não segue, diz a Constituição, a necessidade de observância do princípio da anterioridade. Das duas formas. Quero dizer, uma alteração no IOF hoje repercute para hoje a eficácia. Não precisamos esperar 90 dias, não precisamos esperar o próximo exercício financeiro. Até por uma questão óbvia, meus queridos padawans. Uma vez que a economia trabalha com agilidade, com fluidez, esperar 90 dias, esperar o fim do exercício pode resultar em qualquer medida inócula naquela intervenção que se pretendia a partir do IOF. Observem, se eu busco aquecer a economia, será um aquecimento tardio. Se eu busco desaquecer a economia como salvaguarda da inflação, será também igualmente retardado e os efeitos já terão prosperado. Então, quando a gente pensa no IOF, a gente recai em uma situação em que as modificações de suas alíquotas não dependem e têm eficácia imediata. Imediata. Da mesma forma, é interessante que, no caso do IOF, nós também estamos, por força do inciso 5º do 153, do parágrafo 1º do 153, do parágrafo 1º do 153, nós estamos aqui diante de uma situação
que faz com que essas alíquotas, e atenção, só as alíquotas possam ser alteradas sem a necessidade de lei, né? Então, as alíquotas do IOF, elas são alteráveis mediante a utilização de decretos, né? Então, eu posso lançar mão aqui de decretos e, com base nos decretos, eu altero a alíquota. Só a alíquota, tá? A alteração na base de cálculo, a alteração de quem é o sujeito passivo, a alteração de qualquer outro fator, né? Qualquer outro fator depende necessariamente do veículo lei. Depende necessariamente do veículo lei. Agora, as outras alterações, quer dizer, a alteração de alíquota, ela pode se dar plenamente, com a simples presença de um decreto do presidente da República. E isso, por óbvio, né, representa aqui para nós um elemento extremamente importante e um elemento de impacto expressivo dentro da lógica econômica que nós nos encontramos. É, então, extremamente interessante pensar que nesse cenário, as alterações do IOF, elas são alterações, então, comuns. Ou seja, o IOF tem flutuação à medida que tem um risco de impacto econômico, né? Então, quando assistimos aqui a lógica do IOF, nós assistimos uma possibilidade grande de alteração nesse fluxo. Então, se a gente acompanha o IOF a partir do movimento que esse IOF tem no site da Receita Federal, significa identificar uma rápida capacidade de mudanças, né? Eu confesso que eu queria ter olhado, mas eu não olhei. Se nós já tivemos mudança do IOF esse ano passado nós tivemos duas, né? Mas acredito que sim, é quase certo que sim, né? O IOF trabalha, então, da forma extremamente curiosa, né? Extremamente interessante, que faz com que, se a gente não está lidando com o IOF de maneira cotidiana, a gente se perde, né? A gente corre sério risco de falar bobagem, realmente. Mas qual é o ponto? Né? E por que esse ponto é uma questão tão interessante? O IOF trabalha sobre as bases
de um sujeito passivo determinado, que é um responsável tributário por transferência, né, por substituição, perdão, o responsável tributário por substituição regressiva, que são os bancos. Com isso, quando a gente lida com a figura do IOF, a gente lida necessariamente com alguém que vai estar fazendo o recolhimento do tributo. E nós, contribuintes, usuários do sistema financeiro, a gente nem se preocupa, porque as instituições financeiras recolherão obrigatoriamente o IOF. Aliás, é uma questão interessante, porque, com base nisso, nós vamos perceber aqui que, como os bancos operacionam para fazer o cálculo e, consequentemente, o pagamento do IOF, nos substituindo, e os bancos, se forem devedores de IOF, eles podem, inclusive, perder as autorizações de funcionamento. O Banco Central, como agente fiscalizador, ele pode determinar o fechamento de um banco em razão do não cumprimento com as obrigações tributárias, mesmo como responsável por substituição. E aí, na prática, o que a gente assiste é: os bancos pagam. E, se for o caso, questionam judicialmente, a partir dos seus respectivos jurídicos ou escritórios contratados, qualquer situação. O consumidor, o usuário, ele nem fica sabendo. Ele eventualmente nem fica sabendo. Também ocorre o fenômeno, como o banco não está pagando, ele está só transferindo o valor que cabe a nós, ele, banco, também não está preocupado. Não vai sair da conta dele, vai sair da nossa conta. E quando a gente viu, o banco já pagou, o banco já recolheu. Né? Então ocorre um fenômeno meio estranho quando a gente fala do IOF. Né? É um tributo que demanda uma atenção, é um tributo que demanda uma fiscalização, mas, ao mesmo tempo, é um tributo que os bancos desovam. Aqui, o dever de pagamento, e ao desovar o dever de pagamento, eles não estão muito preocupados como esse pagamento se faz, porque é a sua clientela quem vai efetivamente sofrer as consequências desse pagamento. Dentro dessa sistemática, a gente precisa perceber que o IOF, ele tem aqui como base normativa atual, né, o inciso 5º do 153, os artigos 66 e seguintes do Código Tributário Nacional. Mas observem, como ele se trata de um tributo voltado para esta fiscalidade, ao invés dele ser regulado por uma lei emanada do Congresso Nacional, ele é regulamentado por 2 decretos, 6306 de 2007 e 6339 de 2008. E aí vocês vão dizer assim: ué, mas a regulamentação do CTN, ela é pobre. E ela é pobre. Né? Se vocês abrirem o Código Tributário Nacional, naquilo que ele diz respeito ao IOF, vocês vão perceber que as informações não são grandes. Nós temos literalmente 5 artigos, perdão,
falando sobre o IOF e mais nada. E mais nada, né? Tamanha aqui a pobreza que o Código Tributário Nacional deixa. É muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Mas é muito pouca coisa intencional. Por quê? A partir do momento que eu altero a legislação por decreto, né, ou que eu complemento a legislação, melhor dizendo, por meio de decreto, todas as modificações posteriores também são por decreto. Então, com base nisso, o Congresso Nacional, ele nem vê cheiro do IOF. Né? Haveria aqui um campo necessariamente importante para definir até mesmo a possibilidade de responsabilidade por substituição como efeito e, portanto, sem encontrar aqui a previsão, né? Porque o IOF fala em contribuinte, mas o IOF não fala em responsabilidade tributária. Observem, por exemplo, o artigo 66. A responsabilidade tributária ela é definida por decreto. E, a princípio, isso seria uma inconstitucionalidade. Né? Haveria necessidade de uma melhor legislação. Mas pergunto para vocês, há uma intenção? Não, não há intenção. Não há preocupação. Os bancos também estão interessados em fazer a pressão? Não. E o FSEC? Né? Sai das nossas contas e tá bom. Né? Literalmente, tá bom. É tido como satisfatório, é tido como algo que não levanta maiores questionamentos. Do ponto de vista histórico, né, o IOF aparece para nós em 66 e ele substitui o chamado Imposto sobre Transferências de Capital para o Exterior. Num primeiro momento, como o próprio nome indica, ele estava voltado simplesmente ao câmbio e nada mais. Era um tributo sobre o câmbio. E com a lei 4.143 de 1996, ele começa a incidir sobre transferências financeiras. Né? O conceito de transferências financeiras, entretanto, é um conceito bastante abrangente. Bom, em 80, nós temos o primeiro decreto criando aqui uma regulamentação. Depois, diversas alterações, principalmente de alíquota. E em janeiro de 2008, o último decreto muda de forma interessante o modo com o qual a União vê o IOF, não apenas do ponto de vista extra-fiscal, mas principalmente porque a União percebe que ela pode utilizar hoje o IOF como um substitutivo funcional da extinta CPMF. Então, aquela contribuição sobre a movimentação financeira, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que fiscalizava de maneira indireta a utilização do sistema financeiro, né? A CPMF, ela era um mecanismo extremamente interessante do ponto de vista de verificação de ocultação de renda,
né? Então, por meio da CPMF, a Receita Federal foi capaz de identificar N cenários que não batiam na declaração de imposto de renda dos respectivos contribuintes. O sujeito dizia que não ganhava nada e, de repente, tinha uma movimentação de 10, 20 mil reais. O sujeito declarava ganhar X e, de repente, tinha uma movimentação muito mal. Mas, ainda assim, o IOF se presta a essa função. A Receita Federal, ela cruza os seus dados e, por exemplo, ela verifica que você declara X, mas você utiliza um cartão de crédito com valores altos. Ora, peraí, como assim? Né? Você realiza operações que não foram declaradas, por exemplo, de câmbio. Ué, peraí, está trocando dólar aqui a rodo? Como assim? Cruzamento de dados, a Receita vem atrás de você. Né? Então, é muito fácil isso. Né? Esse cruzamento acaba sendo um cruzamento muito tranquilo, acaba sendo um cruzamento que permite, né, esse intercruzar de dados aqui cada vez mais frequentes. Enfim. E, com base nisso, o decreto 6306 nos apresenta aqui as 5 hipóteses de incidência do IOF. E aí eu quero dizer, observem que essas hipóteses, elas são amplas, porque, de certo modo, elas abraçam a forma por meio da qual nós lidamos com o sistema financeiro. Exemplo, né? Tomada de crédito, artigo 4º do decreto. E aí a gente se depara com uma situação em que essa tomada de crédito, ou esse IOF sobre o crédito, como ele é conhecido, ele se dá de maneira bem ampla. Bem ampla aqui. O crédito é um fenômeno do direito empresarial, então não cabe à legislação tributária defini-lo, né? Mas ele é o viabilizador do universo empresarial, de certo modo, da economia. Quando você, por exemplo, faz uso do seu cartão de crédito, você usa crédito. Então você paga IOF. Quando você pega um empréstimo bancário direto, faz um financiamento para sua casa, carro, enfim, você paga IOF. Quando você cai no cheque especial, porque naquele momento você não tinha fundo, então você entra no chamado crédito rotativo, você paga IOF. Né? Então, são diversas operações de crédito que representam aqui a possibilidade de incidência do IOF sobre o crédito. Né? Então, aqui, sobre o crédito. Interessante a gente pensar que, então, com base nesse IOF, a Receita Federal ela consegue ver, não em espécie como você gastou, mas quanto você gastou para pagar esse crédito. Né? Então, de uma forma bem expressivo, né? Esse crédito ele fica revelado para nós. E o crédito se dá de várias formas. Né? Até, por exemplo, sobre a operação de factoring. Eu vou estar aqui diante de uma situação com tributação de IOF. Bom,
quando nós estamos trabalhando sobre o IOF de crédito, nós temos os bancos como responsável tributário, né? Ou as empresas de factory, ou qualquer pessoa jurídica que conceder crédito como recurso financeiro. Então, aqui uma amplitude que nos permite essa tributação, né? Então, de uma maneira interessante, se nós vamos ter cooperativas de crédito, nós vamos ter os bancos, nós vamos ter N situações em que esse crédito aparece. Exemplo, né? Crédito estudantil, operações para financiamento agroindustrial, nós vamos ter aqui né, operações de penhor também, né, junto à Caixa Econômica Federal, crédito rural, repasse de crédito para o Tesouro Nacional, enfim, é um universo tão grande de extensão e de possibilidades em que ele acaba se desempenhando, né, que a gente trabalha aqui com mais ou menos essa lógica. Então, se nós estamos falando de tomada de crédito, a hipótese de incidência será a entrega total ou parcial do crédito, né? Essa entrega ela se dá quando você contrata de maneira direta ou de maneira indireta quando você tem, por exemplo, o uso do seu cartão de crédito ou quando você tem o uso do cheque especial. E dentro disso, esse tributo ele será calculado tendo como base de cálculo o montante da operação, o que inclui o valor que você deve mais os juros que você deve. Juros pré-calculados, como, por exemplo, um contrato de financiamento fechado, CDC, por exemplo, onde, quando você assina o contrato e você já sabe as parcelas fixas, dentro dessas parcelas fixas já incide os juros e o IOF é calculado sobre todo esse montante. Quando você paga a primeira parcela, você está restituindo o banco, o IOF da operação, né? O banco já pagou como seu substituto, mas ele então embute isso no valor a receber. Qual é o ponto? Né? Isso é o menos preocupante. São as alíquotas. Quando nós estamos diante dessas operações sobre crédito, elas vão variar, né? Em regra, é uma alíquota de 0,38. Entretanto, para os créditos que são calculados diariamente, eu tenho ainda uma alíquota de 0,0082 dia. Exemplo, você entrou no cheque especial hoje, fez o aporte, 0,38. Você permaneceu no cheque especial com aquele valor para cada dia que você ficou no cheque especial, 0,0082 dia. Né? Em cima disso, né, a Receita consegue, então, identificar quanto tempo você ficou com crédito, né, e quanto você tomou de crédito. Basta ela
fazer o cálculo a partir do valor que foi depositado pelo banco, né? O banco deposita indicando o seu CPF. Então, a Receita cruza e diz ok. Ok. Né? Interessante é que nós temos no decreto a previsão de uma situação de isenção. A aquisição de imóveis, o financiamento para aquisição de imóveis residenciais aparece para nós isento de IOF. É um atrativo exatamente para a aquisição do imóvel residencial. Um facilitador, digamos assim, para a aquisição do imóvel residencial aqui. Quando a gente está trabalhando com cartão de crédito, né, a lógica é basicamente também a mesma. Né? Você paga quando você entra no rotativo do cartão. E aí, quando você pagar o seu cartão, você está pagando o débito, está pagando os juros, está pagando a correção monetária, está pagando o IOF. Né? Está pagando o IOF. A gente tem uma alíquota também de 0,38 sobre o valor atrasado e a alíquota de 0,082 por dia até que haja a quitação do valor. Agora, se você paga o seu cartão de crédito em dia, ou seja, você não financia o saldo devedor, aí não há cobrança. Porque você, na verdade, não usou do crédito nesse sentido. E aí, o decreto não te cobra o IOF. Bom, compras com cartão internacional, né? Aqui tem uma questão interessante, mas eu vou falar disso quando falar de câmbio. Vamos para o próximo passo, né? A gente viu aqui a coisa do artigo 4º. Vamos para o artigo 12 do decreto 6306, que vai falar agora sobre as operações envolvendo câmbio, né? E as operações de câmbio, elas são aqui objeto de tributação, claro, porque elas envolvem a transferência e troca de papéis econômicos. Então, toda vez que você comprar ou toda vez que você vender moeda estrangeira, sobre o montante incide IOF. Exemplo, você vai fazer uma viagem, vai na casa de câmbio, pega lá X de dinheiro, né? Quando você pede para a casa de câmbio X em dinheiro, a casa de câmbio não te devolverá os exatos X em dinheiro. Ela já vai morder o IOF e separar. Então você vai receber o que você tem de crédito, a cotação da moeda estrangeira do dia, menos o IOF. Né? Menos o IOF sobre essa operação. Do mesmo modo, isso vale para o inverso. Né? Se você tem reais e troca por moeda estrangeira, se você tem moeda estrangeira e troca por reais, você tem uma mordida dupla. Então, exemplo, você vai fazer a viagem, troca reais por dólar, viaja. Volta, sobrou dólar, vai na casa de câmbio para trocar por reais. Você paga novamente o IOF. Cada operação de entrada ou saída de moeda estrangeira. Né? Você vai estar sujeito aqui a esta situação de câmbio. E, com base nisso, o artigo 12 também se aplica para as compras feitas em moeda estrangeira por meio de cartões dentro ou fora do território nacional. Então, exemplo, você usa o seu cartão de crédito quando você está fora do país. Você vai pagar o IOF. E, dependendo, ainda vai pagar o IOF sobre o cartão, né? O IOF sobre o crédito. Se você, no Brasil, usa o seu cartão para uma compra, por exemplo, online, em um site estrangeiro, sei lá, China, Amazon americana, FENAC francesa, sei lá,
usou, decota também o IOF sobre essa operação, né? Aqueles cheques de viagem também incidem IOF câmbio sobre essa operação, ok? E desse modo, né, o que a União quer é saber quanto de dinheiro estrangeiro ela tem no país ou quanto de reais foram mandados para fora. E aí ela consegue ir monitorando essa situação, né? Ela vai aqui avaliando essa situação. Daqui a gente decorre o seguinte, né? O contribuinte é quem solicita o câmbio, mas o responsável tributário é, consequentemente, as instituições de câmbio autorizadas pelo Tesouro Nacional, né? Então, a gente tem aqui uma legislação 88894 de 94 que define as operações de câmbio e define quem são as agências de câmbio, né? Como elas funcionam, como elas se instalam e etc. E é uma questão de autorização. Resultado, se o câmbio não está sendo, se o IAF sobre o câmbio não estão sendo pagos, o Tesouro Nacional fecha a instituição, né? Então, na prática, paga-se, né? As instituições acabam pagando aqui essa operação. Como será calculado, né? Aliás, a hipótese de incidência é a entrega da moeda nacional ou da moeda estrangeira a ser solicitado. Qual é o valor? O montante que foi posto à disposição. Eram R$ 1.000 para serem trocados em dólar. R$ 1.000. Eram R$ 3.000. R$ 3.000 que a gente vai estar incidindo aqui sobre essa operação. E dentro desse cenário, as alíquotas elas sofrem uma variação, na verdade, né? Aqui a gente tem algumas alíquotas que modificam a partir da quantidade que você está utilizando. Falando sobre cartões, eu vou ter uma alíquota de 6,38%, né, das suas compras aqui. Isso é uma questão interessante, né? Então, toda compra feita no exterior com cartão de crédito ou de débito ou pré-pago brasileiro tem aqui uma alíquota de 638 sobre a... Interessante, como eu disse, que isso vale também para as compras feitas em site estrangeiro. Eu entro aqui no eBay e faço uma compra, opa, estou pagando 6,38, né, por essa operação aqui de crédito. E isso é interessante porque, né, esse valor é um valor até mais alto do que o câmbio em dinheiro mesmo, espécie, em cash, né? Quer dizer, se a gente utiliza a compra em espécie de moeda estrangeira, a alíquota é de 1,1. Né? A do cartão, 6,38. Então há uma enorme diferença, né? E isso faz com que muita gente prefira levar dinheiro do que levar o cartão. Entretanto,
Aqui a gente tem que pensar em algumas questões tangenciais. Primeiro, a segurança do cartão, né? A dificuldade, se você for eventualmente assaltado, você bloqueia o cartão. Se for um cartão internacional, pré-pago, você bloqueia o cartão, pega um cartão reserva na casa de câmbio e eles já te transferem aquilo que estava online lá. Você toca a sua vida, né? E muita gente não sabe que quando nós fazemos operações com cartão dentro do Mercosul e alguns países da América Latina, em alguns países da América Latina, nós estamos submetidos a um benefício do chamado IVA deles, do Imposto de Valor Agregado deles. Isso acontece no Uruguai, isso acontece na Argentina, isso acontece no Chile, isso acontece no Peru, isso acontece em diversos países da América Latina. Nós recebemos, na verdade, como não é bem um cashback, mas é um desconto da legislação externa, um benefício econômico por pagar em cartão. E que às vezes é um benefício interessante. Ou seja, ainda que a gente pague 0,28 a menos, se a gente pensar aqui nas transações em dinheiro, 0,28 a mais do que pensado nas transações em dinheiro, e esse valor estrangeiro do retorno do IVA, quando você deixa o país, ele é recreditado na sua conta, né? Ele é recreditado no cartão, ainda que seja um cartão pré-pago, é extremamente interessante, né? E com base nisso, acaba sendo uma questão que pode incentivar ou reincentivar a utilização desse cartão lá fora, né? Então a gente tem aqui esse elemento simpático, né? Você consegue fazer, eu costumo brincar, né? Você faz o cálculo na hora, mas deixa para fazer o recolhimento posteriormente. Não, Luiz. Aí esse benefício ele só vale quando você faz a compra estando no exterior, tá? Aí ele realmente é uma questão de política para o turista. E aí o turista ele tem aqui essa possibilidade de devolução, né? E em cima disso, ah, só para ter uma ideia, né? Dependendo do país, tá? Dependendo do país, quer ver? Esses estornos são extremamente interessantes por conta do IVA. No Uruguai, esse estorno, né, é de até 18% da compra. E isso acaba sendo uma questão interessante, né? Imagina aqui, apesar de você pagar 6,38% de IOF, isso não vale em dinheiro, esse desconto, né? Você vai ter um desconto de 18%. Então ainda tem 12%. Né? Ainda tem 12% como uma forma de vantagem. Eu costumo brincar que eu esqueço, né? Mesmo sabendo que é óbvio que ele existe, eu esqueço desse IVA e faço minhas compras e
calculo a minhas despesas sem muita preocupação, né? E deixo para quando eu cruzar a fronteira e chegar no free shop, ele automaticamente cai na conta, né? E aí fica uma coisa interessante, né? Fica uma coisa interessante. Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, não sabia, né, que na Irlanda existe um benefício similar que faz com que, então, você tenha eles chamam isso de chargeback, de 23%, tá? De 23%. Então, você compra o produto, paga. Vai pagar o IOF de 6 e pouco, mas 20, né? E aí você vai subtrair isso por 23%. Ainda é um negócio interessante se você for pensar, né? Esse estorno é um negócio interessante. E aí, bom, né? Depende de cada país e, consequentemente, vão variando, né? Mas imagina que, por exemplo, você planejou gastar tanto, efetivamente gastou. De repente, 12%, 15% volta para sua conta. Você gastar no free shop, né? Aproveita e gasta no free shop. Eu costumo fazer assim. É como eu me organizo em viagens internacionais. Aí sempre tem uma graninha no free shop para a gente poder comprar um vinho, para a gente poder comprar um uísque, para a gente, sei lá, às vezes até comprar alguma coisa mais cara, um relógio, enfim. Acaba sendo algo interessante essa utilização. Mas tem gente que realmente sempre precisa me pagar em dinheiro, né? Bom, eu tenho um sócio que ele não entende nada de tributário, fez uma viagem pré-pandemia para fora e achou a coisa mais linda tá pagando em dinheiro. Não, eu tô pagando em dinheiro, eu tô pagando em dinheiro, porque aí eu não preciso mexer com cartão. E aí eu falo com ele, e aí você tá perdendo os descontos, né? Enfim. Bom, as pessoas organizam suas finanças do jeito que querem, né? Enfim, eu gosto demais desse tal de cartão pré-pago internacional. Uso o meu e vou fazendo. Aliás, eu uso ele até de maneira interessante. Eu uso ele como poupança. Minha poupança de viagem. Né? Eu tiro um dinheiro de vez em quando e jogo para o cartão. Tiro um dinheiro, jogo para o cartão e deixo ele lá. Quando eu precisar, só usar. Né? Ele pode ser usado no Brasil também. Mas enfim, voltando. Terceira situação: contratos de seguro. Os contratos de seguro também são submetidos ao IOF. Né? E aí, como é que fica essa operação? Quem adquirir um seguro vai pagar o IOF. Bom, mas qual é a hipótese de incidência? São duas: a emissão da apólice ou o recebimento do prêmio. Então, você fez um seguro, sei lá, seu carro. Quando a apólice é emitida, IOF. Então, a instituição financeira, seguradora, quando te cobrar o seguro do seu carro, já embutiu o IOF sobre essa operação. E em cima disso, né, se você receber o prêmio, você recebe o valor do prêmio menos o IOF. Né? E isso é interessante, porque o IOF ele é calculado sobre o montante do prêmio. Mas as alíquotas do IOF elas são variáveis quando a gente lida com questão de seguros. Né? Eu tenho alíquotas que vão de 0,38 até
25%. Diz o artigo 22 do regulamento do IOF. Né? Ela vai até mais longe. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? Essencialidade. Quanto supostamente mais importante o bem segurado, menor a alíquota. Exemplo, vida. Seguro de vida, uma alíquota de 0,38. Seguro de bens, como um carro, alíquota de 7,38. Quanto mais supérfluo, mais a alíquota do IOF. Exemplo. Isso aqui, ó. Seguro de telefone celular. Seguro de notebook. Né? Ou aqueles seguros famosos, tipo do Ivo Pitangui, que segurou as mãos. Entra num seguro mais alto. Seguros profissionais, como, por exemplo, um conselho. Tenha seguro no seu escritório. Né? Tenha seguro no seu escritório. Nós temos seguro. Né? Todos os clientes meus, clínicas médicas, etc., eu sempre falo com eles, façam um seguro. É um seguro barato. E ele tem uma cobertura boa, né? Porque pode ser necessário. Né? Pode ser necessário aqui essa questão, né? Essa utilização. Então, tenha, é uma forma de proteção, é uma forma de garantia da situação. Então, façam seguro, né? Sejam prudentes aqui. Acho um negócio fundamental. E o próximo é a aquisição de títulos ou valores mobiliários e valores de instituições financeiras. Aí vocês vão virar para mim e dizer o seguinte, mas o que são títulos de valores mobiliários? Bom, a Lei 10.303 de 2001 nos responde, o seu artigo 2º. Valores mobiliários são ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósito, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas comerciais, e tudo aquilo que é negociado em bolsa de valor ou em mercado de balcão. E aí, o que acontece aqui nesse cenário, quando nós estamos falando desse IOF sobre as transações de valores mobiliários aqui? A gente paga pela emissão, a gente paga pela transmissão, pelo pagamento, quando a instituição, a companhia, paga pelas ações, pelo resgate dos valores mobiliários. Com isso, a União sabe como anda o mercado de ações, né? Como ela consegue acompanhar aqui para evitar qualquer tipo de sonegação, inclusive. Bom, se eu estou emitindo ações na minha companhia, emitindo debêntures, emitindo cotas de fundos de investimento, o valor nominal mais o ágio, que é a diferença de mercado pela primeira aquisição. Se eu estou transferindo ações via mercado de balcão ou bolsas de valor, o preço da cotação em bolsa do dia. Vendi tantas ações da companhia X, conforme a cotação da bolsa do dia, quanto custou uma ação? Multiplico. Se eu estou exercendo o meu direito de retirada, indo embora da sociedade, e a sociedade está me pagando por essas ações
que ficarão em tesouraria o valor desse pagamento. E essas alíquotas também variam, né? Essas alíquotas também sofrem aqui uma flutuação, dependendo daquilo que eu estou fazendo. O IOF sobre investimento em fundos, ele pode ir de 0 a 66%. Vocês não leram errado, não. 69%. É uma comida aqui do seu investimento, né? E isso depende, isso varia de acordo com o tempo da aplicação. De acordo com o tempo, vou mostrar, né? Quanto mais tempo eu deixo o dinheiro sendo investido, menor é a alíquota, até chegar à alíquota 0, né? Então, se eu fizer depósito hoje, uma aplicação hoje, e um saque, eu vou ter 96% para pagar. E aí não é interessante, né? Então, isso é interessante, porque nós estamos falando de CDBs, nós estamos falando de tesouro direto. Poupança não. Poupança é isenta de imposto de renda e de IOF. Eu posso pôr um valor hoje e tirar hoje. Não vou pagar. Mas outros mecanismos de investimento eu vou pagar. Olha a tabelinha que bonito, Luiz. Se você deixou apenas um dia, uma alíquota de 96%. Se você deixou 4 dias, uma alíquota de 86%. Se você deixou 15 dias, 50%. Se você deixou 20 dias, 33%. Agora, se passou de um mês, 0. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 0. Né? Qual é a ideia? Não saque. Só invista se você não vai precisar desse dinheiro. Esqueça ele. Deixa render. E aí vocês vão dizer o seguinte, a instituição financeira está reclamando dessas alíquotas? Está achando é ótimo, porque ela quer que você deixe o seu dinheiro lá. Né? Elas são alíquotas que, de uma maneira bem curiosa, atende ao interesse do mercado financeiro. Né? Então, o mercado financeiro, ele aproveita, porque quanto mais você deixa ali, mais ele ganha em cima do seu próprio dinheiro. Né? Ele ganha em cima do seu próprio dinheiro, e aí ganha muito. Né? E aí ganha muito em cima do seu próprio dinheiro. Enfim. Ouro. Que, segundo o Silvio Santos, valem mais do que dinheiro. Né? Como ele mesmo conta. Ou seja, as instituições que foram autorizadas pelo Banco Central a venderem ouro, essa primeira alienação incide IOF. As subsequentes não. Aí incide ICMS. Né? Mas essa primeira saída do ouro da instituição financeira, ele está sendo lido como ativo financeiro, um instrumento cambial, eu vou pagar. Então, se você compra ouro, e aí você só vai comprar lá, nas instituições, você vai estar pagando de acordo com a cotação do dia. Ouro é cotado em bolsa, né? A sua grama. Então, você vai comprar de acordo com a quantidade, aquilo que está na cotação da bolsa, e você vai pagar uma alíquota única de 1%. Né? 1% sobre a quantidade de ouro que veio a ser adquirida. Né? E aí eu estou tributando apenas essa aquisição. Eu estou tributando essa aquisição. Aí, por exemplo, naquela coisa do Silvio Santos, né, estou adquirindo ouro. Ao invés de eu pagar em dinheiro, eu estou pagando em ouro. Na verdade, você está recebendo o prêmio em ouro menos 1%. Né, por conta disso. Mas, de uma forma interessante,
para o Silvio Santos vale mais do que dinheiro. Realmente vale mais do que dinheiro para ele. Né? Porque não é uma operação de crédito que ele está fazendo, por exemplo. Então, para ele é interessante. Bom, como eu comentei no início da aula, nós estamos diante de um tributo que é exceção. Ele é exceção do princípio da legalidade para as alterações de alíquota e acaba que também acaba sendo para sua regulamentação, uma vez que muita coisa está em decreto. Ele pode, quer dizer, ele pode não, ele não obedece à anterioridade de exercício, ele não obedece à anterioridade nonagesimal e, portanto, ele é cobrado agora. Mudou amanhã, amanhã está valendo. E atenção, ele é lançado por homologação. Quero dizer, cabe ao banco o cálculo do IOF. Né? A Receita só checa se o pagamento foi correto. Né? A Receita só checa, mas cabe ao banco, né? Esse pagamento. Enfim. Dúvidas? Dúvidas? Professor, posso perguntar? Claro, Vilma. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Enquanto o senhor falava, eu estava lendo, acompanhando o artigo 153 da Constituição, e no parágrafo 5º, eu fiquei com uma dúvida para entender esse imposto, ele é distribuído entre o Estado, o Distrito Federal, o território, e uma parte para o município. Como é que funciona? Na verdade, significa que o valor do IOF ele compõe aqui o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Da mesma forma que o IPI vai compor também, né? É muito mais uma questão como se fala? De direito financeiro, né? Ou seja, e sim, só sobre o ouro, tá? Isso mesmo. Sobre o ouro. Então, esse valor da aquisição do ouro, ele vai gerar para o Estado da aquisição e para o município da aquisição uma porcentagem, né? Uma porcentagem em cima desse 1%. Ou seja, todo o produto do ouro vendido em Belo Horizonte, 30% vai para o Estado de Minas Gerais e 70% vai para o município. Aí observa que coisa curiosa, né? Observa que essa coisa curiosa. A União não fica com R$1 do ouro. Ela só cobra. Foi essa a minha dúvida, É isso porque eu mesmo. achei que era a União que detinha parte desse imposto. E aí, quando eu li, eu fiquei com essa dúvida. Não, você leu certo. Ou seja, a União institui, cobra, arrecada e repassa 100% do ouro para os estados e para os municípios, né? 30% para os estados e 70% dos municípios de origem. Só que qual que é o grande problema, Vilma? Quais são os municípios que têm instituições autorizadas a vender ouro? Eu acho que é muito raro, deve estar, assim, no meu entendimento, deve estar mais centralizado nas capitais. Só. 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 Né? Então acaba que, se você pensar, isso deveria ser uma fonte de receita para os municípios de uma maneira geral, mas esse dinheiro está todo centralizado nas capitais. Principalmente onde? São Paulo. Então, eu entendi até que, quando eu comecei a ler, eu entendia que essa parte do IOF destinado aos municípios seria como fosse uma compensação, porque é a extração do ouro, todo mundo sabe o que ocorre, né, no meio ambiente, e aquele município, vamos dizer, um caso clássico que eu conheço, Santa Bárbara, aqui em Minas, tem a Anglo Gold. Aí, o que ocorre? A Anglo está lá, como está em Nova Lima, e
faz toda a extração ali. Achei que parte desse imposto fosse para esses municípios. Pois é, mas olha o texto, né? É para o município de origem da operação, a operação de venda e Entendi, extração. Percebeu que entendi. Fiquei com dúvida. Por isso que eu fiquei com dúvida e quis perguntar para os. Obrigada. percebeu? É uma baita sacanagem, porque aí, igual você falou, Santa Bárbara e outros municípios, né? Porque não é aqui para o município de origem da extração, mas pela operação de venda. E aí o número de municípios que vão ter aquisição, quer dizer, que vão ter a condição de oferta para aquisição, são muito pequenos. São muito pequenos. Exatamente. Ou seja, a Constituição trouxe uma vantagem que não é bem uma vantagem para. Né? Não vai fazer essa função de compensação. É, entendi. Obrigada, professor. De nada, as ordens. É uma verdadeira charada, Vilma. Uma coisa que, né, da forma como é feita, acaba parecendo bom, mas não é tão bom. Né? Exatamente. Sim, seu raciocínio está corretíssimo, você interpretou certo. É isto mesmo. Né? De uma maneira muito curiosa, é isso mesmo. Perfeito? Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigada. De nada, as ordens. Gente, é isso. Né? Ficamos então por aqui. Nos vemos. Nossa prova é quinta-feira, né? Acho que é isso mesmo, Pedrão. Isso mesmo, nossa prova é quinta-feira. Mas não incide tributos federais. Vamos ficar só nos tributos estaduais, combinado? Então, uma boa noite para vocês.